Você já percebeu como um único dia longe da presença de Deus pode abalar tudo na sua vida? Como se, de repente, o seu coração ficasse frio, distante, e as coisas que antes faziam sentido agora parecem vazias. Eu me lembro de uma vez em que deixei de orar só por um dia. Era uma manhã corrida, cheia de tarefas. Pensei, hoje eu oro mais tarde. Mas o mais tarde nunca chegou. E, no outro dia, a voz de Deus parecia distante. O Espírito Santo, silenciado. Eu havia deixado a poeira do mundo cobrir o altar da minha devoção. Meu irmão, minha irmã, é assim que o inimigo começa a vencer. Não com grandes pecados, mas com pequenas distrações. É na falta de consistência que ele constrói fortalezas. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essas palavras nos lembram que o Senhor é constante, fiel, inabalável. Mas será que nós temos sido constantes com Ele? Será que nossa devoção diária reflete essa fidelidade? Imagine-se acordando toda manhã e abrindo seu celular antes de abrir a Bíblia. É algo comum, não é? O hábito se forma sem perceber. Agora pense, e se você invertesse essa ordem? E se a primeira voz que você ouvisse todos os dias fosse a voz de Deus? Eu descobri que a consistência espiritual não se constrói em grandes gestos, mas em pequenas decisões diárias. É o sim silencioso todas as manhãs. É o eu te buscarei, Senhor, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem tempo. Eu quero te pedir algo importante. Se essa mensagem já está tocando o seu coração, deixe o seu like agora mesmo e inscreva-se neste canal. Isso não é só para fortalecer o nosso trabalho, é para que o YouTube entenda que o conteúdo da palavra precisa alcançar mais vidas, mais lares, mais corações perdidos. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a ser constante em Ti, mesmo quando o mundo me chama para longe. Deixe que sua confissão pública seja o primeiro passo de um novo hábito espiritual. Meu amado irmão, minha amada irmã. Você já tentou começar algo para Deus com todo o entusiasmo e, poucos dias depois, sentiu o fogo se apagar? Talvez tenha iniciado um plano de leitura bíblica, ou um tempo de oração, mas de repente, a rotina, o cansaço e o desânimo vieram como ondas para apagar a chama. Eu vivi isso. E descobri algo que mudou minha vida. A constância na palavra é o segredo da permanência na presença. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Note a palavra dia e noite. Não é quando der tempo, nem quando sentir vontade. É dia e noite. Deus está ensinando a Josué, e a nós, que a vitória espiritual depende da disciplina da devoção. Agora pense comigo, você come todos os dias, não é? Alimenta seu corpo sem esquecer. Mas quantas vezes deixamos nossa alma em jejum espiritual? Quantas vezes saímos para lutar as batalhas da vida sem antes nos fortalecer na presença do Senhor? Imagine que você acorda e passa 15 minutos com Deus antes de qualquer outra coisa. No começo, parece pouco. Mas, com o tempo, isso se torna parte de quem você é. A palavra vai moldando sua mente, curando suas emoções, guiando suas decisões. E se você, hoje, decidisse fazer disso um compromisso inegociável? E se, antes de qualquer coisa, o seu coração dissesse: Senhor, Tu és minha prioridade? Quando eu comecei a viver assim, percebi algo sobrenatural acontecer. A ansiedade começou a ceder. A direção de Deus ficou mais clara. As tentações perderam força. Porque a constância gera autoridade espiritual. Então eu te pergunto, quantos dias você tem deixado o inimigo roubar da sua comunhão? Quantas manhãs Deus te esperou, e você não apareceu? O poder da consistência está em não deixar a chama apagar, mesmo quando o vento sopra forte. Você já orou e teve a sensação de que Deus não estava ouvindo? Já se ajoelhou, clamou, chorou, e nada aconteceu? Ah, meu irmão, eu sei o que é isso. Eu já gritei no meu quarto, sozinho, dizendo: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Mas com o tempo, eu aprendi algo poderoso. Deus não se cala porque te esqueceu. Ele se cala porque está te ensinando a permanecer. A Bíblia nos mostra isso claramente em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 7, quando Jesus conta a parábola da viúva persistente. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer.
Aquela mulher batia todos os dias à porta do juiz injusto, pedindo justiça. E Jesus conclui dizendo: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorado em responder-lhes. Percebe o segredo? Ela não desistiu. Mesmo sem resposta imediata, continuou batendo à porta. É isso que Deus espera de mim, de você, de todos nós. A constância na oração é a prova da fé verdadeira. Agora imagine, você dobra os joelhos todas as manhãs, e nada parece mudar. Mas, sem perceber, Deus está trabalhando no invisível. Está moldando o seu coração. Está transformando sua mente. Está preparando o terreno para um milagre maior do que o que você pediu. Quando você persevera, mesmo sem sentir nada, você está dizendo: Senhor, eu te busco pelo que tu és, não pelo que fazes. E isso move o coração de Deus. Eu vivi dias em que minhas orações pareciam cair no chão. Mas continuei. E hoje eu posso dizer: todas aquelas lágrimas se transformaram em respostas. Algumas vieram como bênçãos, outras como aprendizado. Mas todas me tornaram mais íntimo de Deus. E você? Tem parado de orar quando o céu parece fechado? Tem deixado o silêncio de Deus te afastar, quando na verdade Ele está te chamando para ficar mais perto? A constância na oração é o segredo de quem permanece firme mesmo quando o céu não fala. Porque o justo vive pela fé, não pelas respostas. Meu irmão, minha irmã, você já percebeu que é justamente nos dias mais difíceis que a vontade de orar desaparece? Quando a tempestade chega, o corpo quer desistir, a mente se enche de dúvidas, e o coração se pergunta: onde está Deus agora? Mas é nesse exato momento que a constância se prova verdadeira. A Bíblia diz em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27, portanto, assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não deixo que as circunstâncias controlem minha devoção. Eu disciplino o meu corpo. A verdadeira constância espiritual nasce da decisão, não da emoção. Pense nisso: quando um soldado está em guerra, ele não deixa de lutar porque está cansado. Ele luta porque sabe o que está em jogo. Assim também é a vida do cristão. Você não pode depender de sentimentos para buscar a Deus. Tem dias em que você vai orar chorando, vai ler a Bíblia com lágrimas nos olhos, mas ainda assim deve permanecer. Quantas vezes você já disse: hoje eu não consigo orar? E se o inimigo estivesse exatamente esperando esse momento para te enfraquecer? Ele não teme o crente que ora de vez em quando, ele teme aquele que ora todos os dias, mesmo ferido, mesmo em silêncio. Eu me lembro de noites em que tudo parecia desabar. O medo batia à porta, a fé vacilava. Mas, ainda assim, eu me ajoelhava. E ali, no meio da dor, o Espírito Santo me sustentava. Foi ali que aprendi: a constância não é ausência de dor, é resistência dentro dela. E você, meu irmão? Quando o dia mau chega, o que você faz? Corre para os braços de Deus, ou se afasta, tentando resolver sozinho? Seja firme. Não deixe o caos calar sua devoção. O inimigo quer te distrair, mas Deus quer te fortalecer. Há algo glorioso que acontece quando você persevera na devoção diária. No início, parece difícil, pesado, uma disciplina árida. Mas, com o tempo, algo sobrenatural começa a florescer dentro de você. A constância gera intimidade, e a intimidade gera transformação. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Veja a promessa: Ele se chegará a vós. Deus não está distante, Ele está à espera de constância. Ele não quer apenas visitas ocasionais, Ele deseja habitar conosco todos os dias. Quando você começa a se aproximar dele constantemente, a sua mente muda, o seu coração muda, até o seu jeito de enxergar o mundo muda. Você começa a ver as coisas pelos olhos do Espírito. Imagine acordar e sentir paz mesmo em meio à tribulação. Imagine enfrentar um problema, e em vez de desespero, sentir direção. Isso não vem de um dia de oração, mas de uma vida de comunhão. Eu já vivi essa mudança. Antes, minha fé era inconstante, um dia fervoroso, no outro frio. Mas quando decidi buscar a Deus todos os dias, mesmo cansado, mesmo em silêncio, o Espírito Santo começou a operar em mim de maneira constante também. Ele me ensinou a discernir sua voz. Ele começou a corrigir o que estava torto, a curar o que estava ferido, e a reacender o que havia apagado.
Você quer saber como reconhecer que está sendo transformado? Veja como reage às lutas. Antes, talvez você murmurava. Agora, você ora. Antes, se irritava. Agora, confia. Antes, fugia. Agora, permanece. Isso é fruto da constância. É o Espírito moldando o seu interior, como o oleiro faz com o barro, até que sua vida reflita o caráter de Cristo. Meu irmão, não há vitória maior do que essa, ser alguém que permanece firme na presença, mesmo quando o mundo desaba. Então, eu te pergunto, você quer apenas sentir Deus de vez em quando, ou quer viver com Ele todos os dias? Escute com atenção, servo de Deus. A coisa mais perigosa na vida espiritual não é cair, é parar de tentar se levantar. O diabo não teme o crente que erra, ele teme o crente que insiste em permanecer fiel, mesmo quando tropeça. Mas quando a inconstância domina o coração, a chama da fé começa a se apagar lentamente, e o inimigo ganha espaço. A Bíblia adverte com força em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras duras, não são? Mas necessárias. O Senhor não está falando de pessoas más, está falando de pessoas mornas. Pessoas que um dia estavam cheias de fogo, mas deixaram o altar esfriar. E é isso que o inimigo quer, não te afastar de uma vez, mas esfriar o seu coração aos poucos. Quantos já começaram firmes, por falta de constância, deixaram o primeiro amor? Quantos deixaram a Bíblia de lado, a oração de lado, e hoje vivem em confusão, sem direção, sem paz? Talvez você mesmo esteja me ouvindo agora e sentindo que seu relacionamento com Deus perdeu o brilho. Mas escute, Deus ainda está te chamando de volta. Ele ainda está de braços abertos, dizendo, volta para mim. Reacende o altar. Eu ainda quero falar contigo. E sabe o que é mais poderoso? Quando você decide voltar, o fogo volta também. Quando você escolhe permanecer, o Espírito renova as forças. A constância é o segredo para não ser vencido no tempo da guerra. É a lâmpada cheia de azeite, como nas palavras de Mateus, capítulo 25, quando Jesus fala das 10 virgens. 5 foram sábias e mantiveram o azeite. 5 foram tolas e deixaram a chama apagar. O noivo veio, e só as constantes estavam prontas. Meu irmão, não deixe o azeite acabar. Não permita que o hábito da devoção morra. Hoje, Deus está te chamando a reacender o altar, a fazer da presença dele o seu primeiro compromisso de cada dia. Se essa palavra falou ao seu espírito, ajoelhe-se agora, onde você estiver, e diga, Senhor, eu quero permanecer. E antes de encerrar, deixe o seu like, inscreva-se neste canal e compartilhe este vídeo com alguém que está lutando para não desistir da fé. E se o Espírito Santo tocou o seu coração, escreva nos comentários, Senhor, reacende o fogo da constância em mim. E não vá embora ainda, assista o próximo vídeo aqui no canal. Deus tem mais uma palavra viva para te despertar, porque o tempo é curto, e a eternidade está logo ali. Jesus está voltando. Permaneça firme. Até ao próximo vídeo.